Enquanto eu meditava e também me preparava para trazer a mensagem de hoje, eu sentia um incômodo no meu espírito e eu sentia assim de fazer algo que não era o que eu planejava, que era justamente trazer aqui a mensagem que eu trouxe ontem à noite no culto em memória da minha mãe. Eu sei que isso aqui não é um culto em memória, eu sei que isso aqui é um culto de igreja de domingo à noite, mas eu acho que a morte faz parte de qualquer ser humano que vive. E porque todos nós um dia encararemos a morte, a Bíblia obviamente tem muito a dizer sobre esse momento. E é justamente isso que eu tenho meditado nesses últimos dias. Mas antes de entrarmos na palavra, que vai ser um pouco atípica porque eu ontem, eu literalmente li a palavra, é algo que talvez aqui na Zion, em nenhum culto de domingo eu já fiz. Então para alguns será a primeira vez que você vai estar recebendo aí uma palavra escrita, mas para alguns aqui que vieram da igreja um pouco mais tradicional, você vai se sentir em casa. Antes de entrar na palavra, eu queria agradecer a todas as mensagens que nós como família temos recebido. Eu sei que muitos enviaram mensagens, eu sei que se não todos estão em oração por nós. Nós sentimos o apoio, a força das orações dos santos. Nós sentimos que a igreja está unida. Obviamente a igreja sente, a Zion sente, não só em São Paulo, em outras localidades também, mas especialmente aqui em São Paulo, porque foi justamente nesse lugar que tudo começou e minha mãe pastoreou seus 36 anos como pastora sênior dessa igreja aqui na cidade de São Paulo. E nós vimos ontem tanto apoio, mas eu sei que não foi só exclusivo das pessoas que estavam ontem à noite. Esse apoio, essa oração, essas mensagens, as lembranças vêm de todos da igreja e por isso a nossa família é muito grato. Muito obrigado. Ontem eu vi amigos da minha mãe de longa data. Literalmente pessoas que conhecem minha mãe há 5 décadas. Tinham pessoas que hoje estão pastoreando igrejas, alguns considerariam da melhor idade, mas foram adolescentes que foram batizados e discipulados pela minha mãe. Inclusive alguns deles foram até meus professores de escola dominical, porque naquela época a Zion era Monte Sião e Monte Sião é raiz. Então nós não tínhamos G52, nós tínhamos escola dominical. E eles foram meus professores, pessoas que me conhecem mesmo antes de eu nascer. Também conheci pessoas, não conheci, mas escutei relatos e depoimentos de pessoas que conheceram minha mãe nos últimos 2 anos, ou 1 ano. Teve uma senhora aqui da nossa igreja que me abordou no final do culto, falou: eu dou graças a Deus que eu conheci tua mãe e pude servir a Deus debaixo da liderança dela nos Diamantes nesses últimos 2 anos. E Deus me trouxe aqui para Zion a tempo. Então eu comecei a meditar no fato que tem gente que conhece por tanto tempo, por pouco tempo. Nós tivemos alguns convidados nossos, amigos que vieram de outros países, pegaram avião e vieram só para isso. Literalmente entraram, ministraram, Dave Gibbons, Bubba, foram de volta para Guarulhos para estarem nas suas igrejas hoje, no domingo, para ministrar lá. E também eu fui abordado por uma senhora tão querida que disse: eu sou do Nordeste, mas o Senhor me falou que tinha que me mudar a São Paulo. E eu perguntei para o Senhor: aonde em São Paulo que eu tenho que me mudar? E o Senhor indicou para ela exatamente esse bairro. E ela então pegou um apartamento na rua aqui de baixo, no quarteirão aqui de baixo. E ela então perguntou a Deus: por que o Senhor me pôs justamente nesse apartamento? E daí o Senhor falou: é porque da tua sacada você consegue enxergar o prédio da Zion.
E eu quero que você todos os dias estenda suas mãos em oração e intercessão para cobrir essa igreja no Espírito. Só o Senhor que pode trabalhar além das fronteiras do tempo e do espaço. Independente se vem de um outro continente ou da rua de baixo, independente se são pessoas de 5 décadas atrás ou 2 anos atrás. Tem algo sobre o reino de Deus que ele usa pessoas que estão disponíveis, e essas pessoas disponíveis podem então tocar talvez os lugares mais longínquos e impossíveis que humanamente pensamos. Então eu vou começar hoje. Um certo homem de Deus, uma vez ele disse: eu quero ser uma moeda em seu bolso, para o que o Senhor venha me usar e me gastar como quiser para a tua glória. Essa frase tem me marcado, porque desde quando eu escutei há uns anos atrás, eu tenho orado e falado isso. Deus, eu quero que o Senhor me use para a tua glória. E na verdade eu tive um exemplo em casa de uma pessoa que foi usada e gasta para a glória de Deus. Por isso essa frase expressa bem a essência da vida de Sarah Hayashi, minha mãe. Todos nós temos histórias aqui na Zion de como a mamãe nos impactou. Alguns com histórias lá de trás, outros mais recentes. Porém, Sarah Hayashi foi, é e será um exemplo daquilo que Deus pode fazer, uma vez que você se permite ser gasto por Deus e ser usado por Ele. Eu tenho encontrado consolo nas palavras de Romanos 8, no versículo 37, que diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi sexta-feira passada, bem cedo, quando eu recebi o telefonema do hospital que me informava que minha mãe tinha partido. A enfermidade dela avançou repentinamente, ela teve que ser internada, e foi justo no dia que eu embarcaria a uma viagem ministerial à Indonésia que se deu então a internação. Então, obviamente, eu e a nossa família toda estava no hospital acompanhando minha mãe nesse dia da internação. E em um devido momento eu me acheguei bem aos ouvidos dela e sussurrei e perguntei: mamãe, a senhora quer que eu cancele minha viagem e fique aqui contigo? Porque eu posso cancelar. E ela, já fraca e com a voz bem trêmula, me falou: é melhor que você vá e faça o que Deus te chamou a fazer. Foi assim que minha mãe nos criou, sempre, para o Senhor e para a sua obra. Eu me recordo ao longo da nossa criação que minha mãe vira e mexe me lembrava, e lembrava também a Zoe, dizendo: o que eu quero é investir em vocês o temor a Deus, a melhor educação que eu posso dar, para que vocês venham ser usados por Deus para o seu reino e serem lançados como flechas. E foi justamente isso que ela fez. Ela nunca nos criou para servi-la, para viver os seus desejos, para viver os seus sonhos. Ela nem tampouco me pressionou ou desejou que eu viesse um dia pastorear, entrar no ministério, liderar alguma coisa. Eu nunca senti essa pressão ou expectativa vindo dela. A única coisa que ela nos pedia era: faça a vontade de Deus, não importa o que seja e custe o que custar. Eu tenho pensado nesses últimos dias, quando você convive com a morte tão perto, por mais do que alguns dias, você começa a questionar muita coisa.
Inclusive, duas coisas principais: o que você leva e o que você deixa para trás. São as duas perguntas que eu tenho meditado. O que é que eu vou levar e o que eu vou deixar para trás? Eu voltei da Indonésia e pela bondade e misericórdia de Deus, o Senhor me permitiu estar com ela no seu quarto de hospital na última noite em que ela estava consciente e comunicável. Eu pude então expressar minha gratidão, reafirmar a minha aliança aos princípios do reino que ela me ensinou, agradecê-la por ser a melhor mãe que eu poderia ter. E 2 dias depois ela partiu. E desde então, desde última sexta-feira, eu tenho pensado o que é que a Bíblia diz sobre morte. O que é que Deus fala sobre algo que é inevitável cada um aqui passar. Então hoje eu quero falar sobre reflexões acerca da morte. E também, como praxe, eu tenho 3 pontos. O que é que a Bíblia fala sobre a morte? Número 1, a Bíblia diz que a morte é dormir. A morte é dormir. O apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, ele ensina que nós cristãos somos aqueles que encaram o luto com esperança. O luto com esperança parece até um paradoxo, mas é um paradoxo que só é possível ser vivido uma vez que você está em Cristo. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. A morte, de acordo com o apóstolo Paulo, é dormir. Mas por que dormir? Porque dormir contempla um despertar. E também Lucas, quando ele escreve o livro de Atos, no capítulo 7, no martírio de Estevão, lá no versículo 60, Estevão cai de joelhos, ele grita: Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso ele adormeceu. O primeiro mártir cristão adormeceu para ter um despertamento na eternidade com o nosso Salvador, Senhor Jesus. Então a pergunta é, de onde é que Lucas tira essa ideia da morte ser dormir? Eu creio que o exemplo disso é Jesus, que lá em Marcos 5, quando está a caminho da casa de Jairo para curar a sua filha, ele é interrompido por uma mulher com fluxo de sangue, cura ela e logo após curá-la recebe a notícia que a filha morreu. Jesus insiste em ir à casa de Jairo e quando ele chega naquela casa, se depara com um alvoroço de lamentos audíveis. E no versículo 39 ele questiona: por que tanta comoção? Por que tanto tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. Para o que não tem Cristo, a morte é permanente e o dormir temporário. Mas para a mamãe, a morte é o fim da vida terrena e o dormir a sua continuação na eternidade. Oswald Chambers, um evangelista escocês, capelão na Segunda Guerra Mundial, foi um dos autores preferidos da minha mãe. Ele foi o autor do devocional Tudo para Ele. Ele diz: o significado verdadeiro da vida eterna é uma vida que encara, seja o que for, sem titubear. Se assumirmos essa perspectiva, a vida se torna um grande romance, uma oportunidade gloriosa de testemunhar constantemente as maravilhas de Deus. E nesse momento, mamãe, pastora Sara, está testemunhando as maravilhas de Cristo
as maravilhas do céu, pois o dormir é a renovação. O dormir é a ressurreição, para que a vida venha continuar sendo vivida, porém agora glorificada e na presença do seu maior amor. O maior amor da minha mãe sempre foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a morte, ela é dormir, mas ela não é só dormir. Número 2, a morte, ela é uma jornada. É isso que a palavra nos ensina. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4,6: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. E Paulo usa aqui duas figuras bem fortes para descrever essa partida dele, esse fim da vida terrena. Ele diz que ele já está sendo derramado como oferta de libação, em outras versões. Aquela oferta que é o derramar no altar. E agora, o tempo de sua partida. Eu posso testemunhar que a vida da mamãe sempre foi essa vida de ser derramada no altar. E Paulo fala, agora é o tempo da minha partida, porque Paulo está embarcando para uma nova jornada. Essa nova jornada é uma nova vida, e a palavra partida aqui é significante, é interessante, porque me remete ao desatar das cordas. Eu fico imaginando aqui o povo de Israel andando pelo deserto, seguindo a nuvem até chegar à terra prometida, e todos os dias que tinham que seguir a nuvem, tinham que desatar cordas. As cordas de suas tendas, refazer as malas, continuar caminhando. E profeticamente, esse ato contínuo de desatar cordas já apontava para uma vida constante de transição, que nada mais é o que nós vivemos aqui, transição. A palavra partida também denota uma jornada em que as cordas do navio são soltas de sua ancoragem para navegar a novos destinos. Assim como o hino da harpa cristã entoa, eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Antes dessa jornada, porém, o apóstolo Paulo, eu imagino, revendo suas décadas de ministério, consegue com convicção declarar: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 3 afirmações fortes. A primeira é: eu combati o bom combate. Zion, a vida cristã deve ser encarada de uma maneira realista. As batalhas, o combate, as oposições são implacáveis. Os ataques são reais, as baixas existem. A vida com Cristo, especialmente a vida no ministério de Cristo, não é um passeio no parque. Não foi assim para Paulo e nem foi assim para minha mãe. Mas como Paulo, mamãe também pode dizer: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Existe o elemento de guerra aqui, mas também existe o elemento de corrida, da carreira na qual foi nos proposta. Terminei a corrida, Paulo disse, em Atos 20, ao se despedir dos presbíteros da igreja de Éfeso. No versículo 24, Paulo diz: a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Em dias em que terminar bem parece ser uma missão impossível, é importante lembrar que uma corrida só é vencida no final. E é por isso que o meu apreço e admiração, não só pela vida, mas pelo ministério da minha mãe, tem um lugar de autoestima no meu coração. E ele também diz: guardei a fé. Por que guardar a fé? Guardar a fé porque o inimigo
constantemente, continuamente procura maneiras de roubar a fé do crente. Porém, Paulo termina sua corrida dizendo: a minha fé está protegida. E quando eu reflito na vida da minha mãe, eu consigo dizer que os dias dos pequenos começos não roubaram a fé da mamãe. Ela guardou a fé. Os desafios da vida não roubaram a fé da mamãe. Ela guardou a fé. As injustiças dos críticos não roubaram a fé da mamãe. Ela guardou a fé. A longa espera pelo cumprimento das promessas não roubaram a fé da mamãe. Ela guardou a fé. E a minha oração, a nova geração da Zion e até da minha própria família, é que isso seja dito de nós mesmos, aqueles que guardaram a fé. Mamãe partiu numa jornada e chegou na sua cidade celestial, porque a morte é uma jornada. Mas finalmente, a morte, além de dormir e ser uma jornada, é o voltar para casa. É justamente isso que Jesus diz em João capítulo 14, versículo 1, quando ele fala: não deixem que seu coração fique aflito, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu lhes teria dito: eu vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. O que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que o destino já foi determinado. E esse destino envolve duas coisas. Envolve lugar e uma pessoa. O lugar é um local, o qual Jesus está preparando a nós. E esse local está completamente pronto e completamente perfeito. É o céu. Mas também é uma pessoa. E o céu é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. O céu é o céu porque Jesus estará lá. O céu não seria o céu se o Rei Jesus não reinasse por lá. Assim como o inferno é a ausência de Deus, o céu é a presença de Deus. E porque a presença de Cristo faz o céu ser glorioso, Paulo pôde então dizer: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E nesses últimos dias eu tenho feito a mim uma pergunta: será que eu gostaria de ter a mamãe de volta? Me perguntei algumas vezes essa pergunta. É claro que sim. Sim, porque seria o melhor para mim. Porém, quão egocêntrico. Quão egocêntrico seria esse desejo quando o melhor para ela é seguir em casa. Porque morte é voltar para casa. E não importa quão incrível for a viagem, todos nós sabemos que nada é melhor do que voltar para casa. Então, o que é a morte para o cristão? Para nós, aqui da Zion, morte é dormir nos braços de Jesus. É partir numa jornada a uma cidade celestial, a um lugar preparado especificamente para cada filho e para cada filha de Deus. Isso é morte. Me consolou também ontem, tarde à noite, depois que cheguei em casa, conectei no YouTube para assistir a fala dos meus filhos. E não pude não ver os comentários. E mais do que 2 ou 3 comentários eu li, onde pessoas falaram: eu sofri uma morte de um ente querido. E essas definições me ajudaram a trazer resolução e processar e concluir essa morte de luto no meu coração. O cristão, quando entende a morte, encontra o consolo independente da dor. E quando a morte acontece para nós cristãos, o que nos resta são 2 coisas. Número 1, legado. E 2, memória. Legado
e as memórias. Dietrich Bonhoeffer uma vez disse: um homem justo é aquele que vive para a próxima geração. Presta atenção nisso. Um homem justo é aquele que vive para a próxima geração. Esse pensamento é mais bíblico do que nós imaginamos. Na verdade, nos Salmos, vemos essa perspectiva muito presente. É bíblico, é muito bíblico pensarmos que passar os caminhos de Deus para a próxima geração é a vontade dele. Salmos 71, versículo 18. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, não me desampares, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Salmos 78, 5. Ele, o Senhor, decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos. Salmos 102, versículo 18. Escreva-se isto para as futuras gerações, e um povo que ainda será criado louvará o Senhor proclamando. Salmos 145, 3. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Perceba que o caminho do reino é passarmos de uma geração a outra geração os feitos do Senhor. Quando eu fico pensando qual é a maior herança e melhor herança que podemos deixar para a próxima geração, é conhecer Deus e fazê-lo conhecido. E foi justamente isso que minha mãe fez. Fez com que o teto dela fosse o nosso piso. Paulo tem essa mesma perspectiva quando ele fala ao seu filho na fé, Timóteo. Em 2 Timóteo 1, versículo 13, ele fala: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo de sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. O legado, ele existe para ser passado de geração a geração. Mas o que é interessante nessa passagem de geração a geração é que o legado, ele recebe acréscimo e também recebe embalo. Porém, é importante nos atentarmos em que contexto que o legado é para ser passado. Se formos analisar o que a Bíblia diz, o legado é passado de pais para filhos. Em outras palavras, legado tem família como o seu odre. Legado tem a família, o desenho de Deus de família como o veículo pelo qual ele deve ser passado. E a família, esse odre que passa os tesouros e os mistérios do Senhor de geração a outra, pode ser uma família biológica, como também a família espiritual, como igreja local. Zion, nós somos uma família. Nós recebemos esse legado e nós queremos continuar passando esse legado para as futuras gerações. A vida que você vive é o legado que você deixa. Deixa eu repetir, a vida que você vive é o legado que você deixa. A minha mãe sempre falava para mim e para minha mãe: eu não sei, mas provavelmente eu não deixarei muitos bens materiais ou muito patrimônio a vocês. Mas o que eu te deixarei como herança será 4 coisas: educação, temor a Deus, liberdade no espírito e o compromisso com a palavra de Deus. Mais do que as conquistas que você conquista ou as palavras que você falou, legado é a vida que você viveu.
que o Senhor venha nos aumentar a intencionalidade em deixar legados. E depois de legados, o que nos resta também são memórias. E que o Senhor nos traga à memória aquilo que nos traz esperança. Por isso, já as memórias que eu tenho, 7 delas que são as mais fortes. Número 1. Eu tenho a memória da minha mãe me lembrando que ela me amava eternamente, incondicionalmente, e não importa o que fosse, ela sempre me amaria. Eu tenho a memória dela me lembrando que o meu nome significava o meu destino. Eu perguntava, mas por que eu tenho o nome de Teófilo quando eu sou um japonês? Ela falava, Teófilo significa amigo de Deus. É o teu destino. E esse nome não foi ideia dela. Ela sempre me lembrava que foi Deus quem me deu esse nome. Em terceiro, a memória dela me lembrando que mais importante do que buscar ouro, do que buscar prata, era que eu buscasse sabedoria. E ela sempre me lembrava que a palavra diz que se eu pedir isso em fé, Deus me daria. E de vez em quando, até no café da manhã, ela perguntava, você já orou pedindo sabedoria hoje? Tenho também a memória dela me lembrando que se eu andar em santidade, se eu não entristecer o Espírito Santo, o Espírito que é um gentleman, vai me guiar em toda a verdade. Em quinto, eu tenho a memória dela me lembrando que eu era um líder. E por mais que eu não fosse o melhor aluno, e eu nunca fui, ela falava, não se preocupe, faça o teu melhor. Se você desenvolver esse dom de liderança, Deus vai te usar. Em sexto, talvez a memória mais forte que eu tenho é a imagem dela ajoelhada ao lado da cama com a Bíblia aberta e talvez sem saber já me mostrando o que é santa devoção. E mais recente, a memória dela que eu tenho são as vezes que, ao viajar nas nações para ministrar e pregar, 1 hora, 2 horas antes de começar o culto ou a conferência, às vezes até ainda no hotel eu ligava para ela e eu confessava a ela um frio na barriga, um medo, mãe, eu não sei se as coisas vão acontecer hoje, se Deus vai se mover, se as pessoas vão entender. E ela sempre me lembrava que eu deveria depender do Espírito Santo e que eu nasci para isso. Mamãe, ela era a prova que a oração de uma mulher justa pode muito em seus efeitos. E eu sei que hoje, do céu, ela já enxerga e enxergará o fruto do seu labor, as lágrimas que foram semeadas e as orações que foram declaradas. Um dos pensadores cristãos que ela mais gostava de ler era o físico suíço Paul Tournier. Paul Tournier diz o seguinte: mais cedo ou mais tarde, os que vencem são aqueles que pensam que podem. Eu posso dizer que, mamãe, a senhora me ensinou a pensar que eu posso. E pelo teu legado, seus filhos e uma nova geração continuará a pensar que em Cristo nós podemos. Nesses últimos tempos, e na época onde ela conseguia falar com facilidade, eu lembro que minhas últimas conversas com ela, quando nós chegávamos a assuntos de teologia, nós estávamos falando muito sobre a nossa raiz wesleyana, a raiz de John Wesley, fundador do metodismo. E minha mãe foi uma pessoa que, na década de 70, recebeu o batismo do Espírito Santo na renovação carismática e a própria denominação não entendia aquilo. Eu lembro estudando história da igreja, eu voltava e falava para minha mãe, mas John Wesley, ele tinha
manifestações sobrenaturais nos seus cultos, nas suas pregações. E a gente conversava sobre como a raiz wesleyana pavimentou o caminho para o pentecostalismo. E se hoje nós estamos nos movendo nos dons como fruto de um avivamento que começa lá há mais de 100 anos atrás, no país de Gales ou na Rua Azusa, nada acontece por acaso. Tudo tem uma base, uma raiz, uma causa. E por isso eu acho apropriado nós terminarmos hoje com a oração da aliança de John Wesley. Se puder ficar de pé, vamos orar. Eu queria que você lesse comigo essa oração e você orasse isso em fé. Vamos orar. Eu não sou mais meu, e sim teu. Põe-me naquilo que tu desejas. Põe-me com quem tu desejas. Põe-me na obra. Põe-me a sofrer. Deixa-me ser empregado por ti, ou posto de lado por ti, exaltado para ti ou humilhado para ti. Faz-me completo, faz-me vazio. Deixa-me ter todas as coisas, deixa-me sem coisa alguma. Eu, livre sinceramente, rendo todas as coisas à tua vontade e à tua disposição. E agora, ó glorioso e bendito Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tu és meu e eu sou teu, que assim seja. E a aliança que eu fiz na terra, deixa ser confirmada no céu, em nome de Jesus. Amém.